Aqui, ainda voltando ao programa, à proposta de orçamento e das grandes opções do plano. Nós tivemos, antes desta sessão, estivemos a ouvir os vereadores virem explicar detalhadamente cada um dos seus pelouros, os assuntos que lhes diziam respeito. E, portanto, nós temos um conhecimento relativamente detalhado sobre o que está aqui em discussão hoje. Vamos votar favoravelmente, como já foi dito, mas isso não impede que façamos aqui alguns comentários de algumas coisas que nos fazem um bocadinho de confusão. E outras que não nos fazem confusão, outras que até aprovamos. Por exemplo, quando ouvimos a senhora vereadora Joana Batista, que falou sobre a parte de higiene urbana, ela disse uma coisa que para nós é muito importante para o Chega, que é a Câmara está muito concentrada no exercício dos poderes e das atribuições que são próprias dos poderes públicos. Portanto, higiene urbana, os lixos, o buraco da rua, as raízes de uma árvore que levantou, que fez um buraco no passeio que as pessoas não conseguem. Isso são os problemas nucleares diários. Nós sempre que fazemos uma assembleia descentralizada, que os cidadãos vão lá falar do que os preocupa em cada freguesia, é sempre assuntos destes que nos trazem. Sempre. E eu não compreendo como até agora os governos anteriores governos da Câmara de Lisboa, não compreenderam isto. Esta é a parte nuclear e parece que é a parte que todos os governantes da cidade menos falam. Depois é unicórnios e é LGBTs e é festas disto e daquilo, tribecas e não sei o que mais. E há aqui um outro aspecto que nos faz um bocadinho de confusão. Portanto, neste sentido, nós gostamos e queremos felicitar este Governo da Câmara de Lisboa no que diz respeito a esta parte dos assuntos nucleares. Mas agora, há outras coisas que nos fazem um bocadinho de confusão. Por exemplo, um programa municipal para a educação antirracista, intercultural e para os direitos humanos. Um quarto plano municipal para a integração dos migrantes. Vários planos municipais para a igualdade e não discriminação. Tudo isto sob uma frase, uma espécie de assinatura de campanha, que em Lisboa somos todos lisboetas, disse a senhora vereadora. E eu saúdo, em nome do Chega, o esforço no qual ponho doses equilibradas de esperança e de ceticismo. Tenho dúvidas quanto ao êxito destes programas e à sua neutralidade política, mas nós Chega temos outra dúvida, que é se esta ideia de mudar as consciências e as mentalidades, como parece indicar esta vontade que está por trás destes programas, se isto é uma função do Estado e dos poderes públicos, isso não é ao contrário. O Estado e os governos é que têm que absorver as mentalidades das sociedades e dos seus eleitores. Não é de cima para baixo, é ao contrário. E não sabemos a quem é que se destinam estes programas, que no fundo estes programas partem do princípio que há aqui uma série de pessoas que são racistas e xenófobas e homofóbicas e contra o multiculturalismo, etc. Portanto, em princípio seremos todos nós, não sei, não sabemos. Estes programas destinam-se a quem? Destinam-se às crianças das escolas, destinam-se aos lisboetas em geral, destinam-se aos professores das escolas, sobretudo aqueles que impedem a celebração e a simbologia do Natal, para não ofender as outras culturas. Destinam-se aos próprios migrantes, no sentido de os ajudarem a integrarem-se, a ensinarem-nos a nossa língua, por exemplo, e os nossos costumes, para que eles estranhem menos viverem aqui e para que as pessoas que já aqui viviam estranhem menos a presença deles. Destina-se aos membros do governo que também têm sede aqui, por acaso até aqui bastante perto. Se recusam a distinguir os homens e as mulheres, não sabemos se eles são incapazes ou se fazem de conta que não sabem distinguir os homens e as mulheres, porque se referem às mulheres como as pessoas que menstruam nos programas do Serviço Nacional de Saúde.
Os juízes do Tribunal Constitucional às vezes também parece não compreenderem exatamente de que é que se trata quando recebem a legislação nascida na Assembleia da República. Portanto, postas estas reservas todas, nós evidentemente damos o benefício da dúvida, temos todas as razões para dar o benefício da dúvida, até por outra razão. É porque desta vez o governo da cidade pode governar à direita e pode começar a integrar estas ideias que têm sido estranhas aos governos de direita, que os governos muitas vezes têm o rótulo, mas não têm nem a tradição nem o poder, como foi o caso do governo anterior. Desta vez isto não é assim, portanto, talvez o governo de Lisboa esteja disponível para seguir orientações mais viradas para a direita. Muito obrigada. Ainda quanto à SRU, a Sociedade de Reabilitação Urbana, nós compreendemos até certo ponto, compreendemos a posição do PCP, que o PCP parece um bocadinho avesso a esta ideia das obras estarem entregues a uma empresa e, portanto, a SRU ser uma empresa e não ser um departamento da Câmara. Até certo ponto nós compreendemos isso e até conseguimos quase subscrever. Não vemos grandes razões para ser necessário que aquilo que a SRU faz seja feito por uma empresa municipal, porque é que não há um departamento da Câmara. Mas isso fica para outro dia. Agora não sabemos é se o PCP estaria na mesma disponibilidade quanto a outras empresas, como por exemplo a RTP e a TAP, mas deixamos também e outras para pensar. O principal aqui é saudar também aqui neste novo mandato do engenheiro Carlos Moedas a coincidência dos pelouros de urbanismo e de habitação no mesmo vereador, que é importantíssimo, importantíssimo, porque pela primeira vez este gesto sábio de quem compreende que sem urbanismo não há soluções de habitação. Portanto, queremos felicitar este governo por este ponto muito concreto. Muito obrigada. Ainda quanto à SRU, a Sociedade de Reabilitação Urbana, nós compreendemos até certo ponto, compreendemos a posição do PCP, que o PCP parece um bocadinho avesso a esta ideia das obras estarem entregues a uma empresa e, portanto, a SRU ser uma empresa e não ser um departamento da Câmara. Até certo ponto nós compreendemos isso e até conseguimos quase subscrever. Não vemos grandes razões para ser necessário que aquilo que a SRU faz seja feito por uma empresa municipal, porque é que não há um departamento da Câmara. Mas isso fica para outro dia. Agora não sabemos é se o PCP estaria na mesma disponibilidade quanto a outras empresas, como por exemplo a RTP e a TAP, mas deixamos também e outras para pensar. O principal aqui é saudar também aqui neste novo mandato do engenheiro Carlos Moedas a coincidência dos pelouros de urbanismo e de habitação no mesmo vereador, que é importantíssimo, importantíssimo, porque pela primeira vez este gesto sábio de quem compreende que sem urbanismo não há soluções de habitação. Portanto, queremos felicitar este governo por este ponto muito concreto. Muito obrigada. Venho agora falar da EGEAC. E a EGEAC, mais uma empresa municipal, um bocadinho opaca. Mas, enfim, não é isso, não é o principal neste momento. O principal é aquilo que a EGEAC tem sido financiada para fazer e aquilo que a EGEAC continua a ser financiada para fazer, porque nós estivemos aqui a estudar alguns programas, por exemplo, do Teatro do Bairro Alto e de outros equipamentos que são financiados e são administrados pela EGEAC. E, portanto, o Teatro do Bairro Alto, por exemplo, eu até tenho aqui uma coisa que o próprio Teatro do Bairro Alto me enviou pessoalmente, não sei porquê, podia ter enviado só para o grupo do Chega, mas enviou-me pessoalmente, não sei, fez bem.
Fez bem, porque podemos perceber quem são. Uma senhora chamada Marga Alfeirão, Miriam Lucas Chaca Leon, Batuqueiras Fincapé, Arro San, Ana Borralho, Mohamed Abbassi, Sepidé Carodomani. Eu juro que é isto que estou a ler, o que está aqui escrito. Um senhor chamado Novelo Vago, Joel Leandro, uma senhora Akira Sakata 4 Tete, uma senhora chamada Puta da Silva. São respeitáveis artistas que fazem espetáculos no Teatro do Bairro Alto e que a Câmara de Lisboa financia. Mas há mais. O Teatro do Bairro Alto assume como prioridade a descolonização. A descolonização de há 50 anos. Identifica explicitamente segmentos prioritários dos públicos racializados e LGBTQIA+. O Museu do Teatro Romano apresentará uma exposição chamada Todos, 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 que dá voz a migrantes, escravizados e libertos. Bom, isto vai por aí abaixo. O performance e teatro no período revolucionário em curso, que reforça uma memória histórica centrada na esquerda revolucionária. Ora bem, Sr. Presidente Carlos Moedas e Srs. Vereadores, os senhores não são obrigados a continuar a financiar esta cultura. O ponto é este. É que os vossos eleitores são outros. A cidade, bem, o país mudou, já passou a descolonização há mais de 50 anos. Muitas destas coisas já estão resolvidas. Há muitas décadas temos problemas novos, problemas diferentes e críticas diferentes a fazer à sociedade. A arte não tem de ser e não tem de continuar a ser esta espécie de cultura panfletária, esta espécie de agite próprio. Esta espécie não, é esta agite próprio, perfeitamente panfletário, paga pelos eleitores, neste caso de direita. Senhores vereadores, nós podemos ter cultura de direita como temos economia de direita, como temos direitos sociais tal como são vistos pela direita, como temos uma saúde como ela é vista pela direita. Também na cultura existe cultura de direita e, sobretudo, devíamos recusar, rejeitar com toda a força esta espécie de cultura que isto nos apresentam como cultura. Isto não é cultura, senhores vereadores. Isto não é cultura. Ainda para mais é uma coisa panfletária de muito baixa qualidade, porque a arte panfletária é de muito boa qualidade. Não é o caso de nada disto. Ninguém quer ir ver estes teatrinhos, estes espetáculozinhos, não está lá ninguém. As plateias estão vazias, ninguém quer ver estas porcarias, desculpem. Por outro lado, eu lamento, mas há uma crítica que nós precisamos de fazer ao Sr. Presidente Carlos Moedas e ao Governo da cidade, porque Lisboa é a cidade do fado. O fado não é a canção de Lisboa. O fadista João Braga é dos poucos artistas que se têm ligado sempre à direita, têm colaborado nas candidaturas de direita, sempre que tem uma intervenção pública fala pela direita. Fez um espetáculo de 55 anos de carreira no São Luís. Não esteve o Sr. Presidente, não esteve nenhum vereador, não esteve o Sr. Vereador da Cultura, não esteve lá ninguém. Mas nesse mesmo dia foram inaugurar uma placa e um passeio junto ao Tejo com o nome de José Saramago. Talvez por ser comunista, preferiram ir para ali. Sr. Presidente, peço muita desculpa, mas foi assim que aconteceu. Fez-se uma celebração com a Sra. Dona Pilar del Rio, etc. Não esteve ninguém, devia ter estado. Estamos a falar do fado, Sr. Presidente. Não estamos a falar de uma coisa que surgiu agora que ninguém compreende. Não, é o fado. Acho que ninguém pode pôr em causa que o fado seja uma tradição lisboeta, seja uma expressão artística profundamente lisboeta. E, neste caso, um artista ligado à direita que merecia a atenção da cidade. Ele não precisa, porque ele já tem todas as medalhas, todas as condecorações nacionais, autárquicas, tudo. Ele já tem tudo isso. Mas era um sinal simpático que se dava a este artista e aos eleitores da direita. Ele fez um outro espetáculo em novembro,
no fim de novembro, dia 22 de novembro, fez um espetáculo no antigo Cinema São Jorge. Um espetáculo extraordinário, um espetáculo que eleva o fado a um nível de erudição que não é de tratar por tu. E não estava ninguém mais uma vez, e é um equipamento municipal outra vez. Portanto, eu peço ao Governo da cidade que comece a compreender que os eleitores de direita merecem uma política cultural de direita. E quando a esquerda voltar a governar, logo volta a ter lá os seus sacas, acas, miquititis que eles quiserem. E as putas da Silva, etc. Muito obrigada. Agradeço a sua pergunta, muitíssimo oportuna, porque de facto é uma confusão que se costuma fazer e é bom esclarecer. Os índices e essas listas negras não eram feitas pelos próprios artistas e enviadas aos deputados municipais ou aos deputados representantes, seja do país ou seja da cidade. Era ao contrário, eram os governantes que faziam para tirar direitos aos artistas. Portanto, há aí uma inversão que convém o Sr. Presidente compreender. Muito obrigada. Para responder à Iniciativa Liberal e agradecer também esta observação que nos fez, porque também nos permite esclarecer esta confusão que nasce de uma certa indigência política, quando se diz que intervir no que é feito com os dinheiros públicos é censurável, porque é o intervencionismo estatal nas artes. Não, senhores deputados. Intervencionismo estatal nas artes seria se a Câmara de Lisboa decidisse o que é que os vários grupos de teatro podem ou não podem fazer nos seus palcos com os seus recursos e com as suas plateias. Não é nada disso que se está a falar. Aqui está-se a falar dos dinheiros que são públicos e como é que devem ou não ser aplicados. Quando os dinheiros são públicos, o dono dos dinheiros é o contribuinte. Portanto, o contribuinte deve sim ser satisfeito. Não se devem estar a usar os recursos públicos para, contrariando a vontade do contribuinte, porque o contribuinte votou numa filosofia política e numa ideia política completamente oposta àquilo que está a ser financiado, e isso é que está errado. Portanto, estes grupos de esquerda e de extrema esquerda têm toda a liberdade para se expressarem, desde que o façam à custa das suas próprias plateias. Vendem bilhetes, cobram bilhetes, muito bem. Não temos nenhum problema a levantar quanto a isso. Agora, com os dinheiros da Câmara, não. Com os dinheiros da Câmara devem ser satisfeitos os contribuintes que votaram neste Governo da Câmara. Muito obrigada.